A live de hoje é o olhar da Miranda sobre a cocriação. Mas diferentemente do que você possa imaginar, eu não vou dizer que cocriação pode salvar a sua vida, que não saber fazer a cocriação é o que tem feito com que você não tenha atingido seus resultados, nem nada disso. Esquece. Eu vou falar um pouquinho sim de como criar, como cocriar. Vou contar um pouquinho das minhas experiências. Eu já fiz alguns milagres em relação a isso. Mas eu vou falar principalmente que pode ser a cocriação que tem boicotado os seus resultados de vida ou paralisado você. Sim, isso mesmo. Cocriar é você conseguir ter a capacidade de imaginar, de entender o que você quer de fato e colocar isso dentro da sua imaginação, mas ir muito além, transformando isso em realidade. Mas para que isso aconteça, você precisa entender quais são os detalhes do que você quer. E é aí que a maioria das pessoas peca em relação à cocriação. Por exemplo, numa meditação. Imagine você meditando agora, meditando sobre a vida ideal, sobre o que você quer da sua vida, sobre o que você quer para a sua vida. Quando você faz esse exercício, se você está no ponto de vista de quem observa, como normalmente acontece conosco num sonho, por exemplo, nós vemos nós mesmos passando por aquela cena, dizem que a cocriação ou a meditação, ela já não é tão real. O ideal para a cocriação ou para a meditação é que você esteja dentro da cena, ou seja, você sinta o copo de água que você está bebendo, você sinta a textura do material, você sinta a água entrando na boca, você perceba esse movimento dentro de si e de uma forma muito realista. E aí a cocriação começa, porque você de fato está transformando uma imaginação com sentimentos, imprimindo sentimentos e sensações a essa imagem, a essa cena. Então, já que eu comecei falando sobre isso, quem me acompanhou nos stories recebeu os meus materiais de apoio para essa live de hoje. Quem não tem é só me pedir no direct que eu envio depois. E para você poder acompanhar direitinho o passo a passo do que eu vou falar por aqui. E já que eu comecei falando a respeito dessa imaginação, agora pense. Qual seria a sua vida ideal em relação ao seu trabalho, em relação à família, à saúde, à sua vida financeira, aos seus relacionamentos, tanto os afetivos quanto todos os relacionamentos da sua vida? Em que patamar a sua vida está na sua imaginação do que é ideal para você? E aqui eu gosto de fazer uma reflexão, gosto de fazer uma pergunta. Quantas vezes você realizou exatamente aquilo que você imaginou, da forma com a qual você imaginou? Quantas vezes você se frustrou por não ter realizado aquilo como deveria ter sido? E quantas vezes a mágica aconteceu e você realizou mais do que você tinha imaginado? Talvez esse seja o pulo do gato em relação à cocriação. Você pode sim trazer a sua imaginação, o seu desejo para a realidade e ser parte do criador da sua própria realidade, que na verdade você já é, porque a sua realidade é moldada pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos, e negar isso é negar a porção do seu cérebro mais forte dentro de você, que é tanto instintiva quanto emocional e que são a base do seu poder decisório. Ou seja, mesmo que você não acredite tanto nessa parte da cocriação energética, holística, mesmo assim, você está cocriando a sua vida por conta das suas decisões. Você está sendo parte de quem define a sua vida por conta daquilo que você decide através tanto do seu instinto, a sua porção instintiva, do seu cérebro, quanto das suas emoções. E ambas definem as pessoas que você se relaciona, os lugares que você frequenta, as pessoas que modelam você, que inspiram você, que trazem para você a sua realidade. Não tem como negar isso. E esse pulo do gato em relação à cocriação está em quantas vezes nós realizamos mais do que imaginávamos que poderíamos realizar. Imagine um carro
o carro dos seus sonhos. Há um tempo atrás, você imaginaria um determinado carro, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E hoje? E será que o seu eu de daqui 10 anos vai imaginar o mesmo carro de hoje? Entende por que a cocriação pode estar limitando os seus resultados? Mas eu vou dizer o porquê a cocriação existe. Ela é super importante, sim, e serve para um monte de coisas, mas ela também pode estar sabotando você. E não tem essa história de dizer, mas para cocriar é preciso acreditar, é preciso... Nada disso. A cocriação é a lei da atração e é como uma lei, é uma lei natural. É uma lei como a lei da gravidade. Simplesmente acontece, quer você acredite ou não, a lei da gravidade existe. A lei da atração existe. E a cocriação também existe exatamente pelo que eu já falei. Você vai definir o que você quer para a sua vida e quando você faz essa decisão, você não só cria aquilo que você tem naquele momento, como você elimina o que você poderia ter. Tem uma teoria que fala do colapso da função de onda. Esse colapso da função de onda é uma onda que você cria, somos energia, é uma onda eletromagnética do seu pensamento, criada através do seu pensamento, e que vai como uma onda de rádio mesmo. Quando você define o que você quer, essa onda ela colapsa. É como se isso que você está imaginando começasse a entrar na sua realidade. Porque quando você define de fato o que você quer, veja, você começa a entender as pessoas que você gostaria de se relacionar para chegar lá ou as pessoas que você não quer mais se relacionar. Quando você define o que você quer, os lugares que você frequentava que não são produtivos, que não vão te ajudar a chegar lá, você já não tem mais interesse em participar. As suas decisões vão mudando. Então, por mais que a gente ache, não, mas a cocriação é algo de um segredo, é algo muito holístico, não tem nada a ver com isso. A cocriação nada mais é do que as suas decisões racionais que vêm da sua porção, tanto instintiva e racional quanto emocional, definindo as pessoas que estão próximas de você, os lugares que você quer frequentar e, portanto, os resultados da sua vida. Quando acontece esse colapso da função de onda, é o momento em que você decide, eu não quero mais morar aqui, mas eu quero morar num lugar assim. E você sabe que para morar num lugar assim, por exemplo, eu quero morar na praia. Você sabe que para morar na praia não adianta você ficar procurando numa imobiliária na serra. Isso que eu tô falando parece muito óbvio, não é? Então, isso é a cocriação. É quando você de fato define que você colapsa aquela onda. É como se fosse uma grande bolha que tem em volta de você e você cria estática enquanto você não definiu o que você quer de fato. Mas eu quero ir morar, mas para onde? Você não sabe. Então, você está dando tempo para sua mente tomar essa decisão. Mas a partir do momento em que você define, você clareia não só para você, mas como para aquilo que está vindo até você. O problema é que normalmente as nossas cocriações, aquilo que a gente deseja para as nossas vidas, é muito dinheiro, é uma vida muito mais próspera, é uma casa melhor, é um carro melhor, são pessoas que têm um pensamento acima da média. E essas energias estão numa frequência mais elevada do que normalmente nós estamos. Porque se você já tivesse uma frequência mais elevada, você já estaria nesse patamar. E a gente almeja algo mais elevado. Só que será que a nossa mente está preparada para esse algo mais elevado? Será que a nossa frequência energética está dentro daquilo que o nosso sonho está? E quando a gente consegue fazer esse alinhamento é que as coisas acontecem. Nesse momento, acontece esse colapso da função de onda que eu falei, que é quando você decide, é quando essa decisão começa a se transformar em realidade. E não adianta você só fazer o planejamento, você precisa entrar em ação. Não adianta a gente sentar e pensar, eu vou cocriar, eu vou meditar e depois você continuar vivendo a mesma vida.
Porque se você continuar vivendo a mesma vida com os mesmos comportamentos, você vai continuar tendo os mesmos resultados. No material que enviei para vocês, essa primeira parte é o que é a cocriação. E a segunda parte é como fazer do jeito certo, para que você entre na vibração energética daquilo que você deseja. E a primeira coisa é encontrar a sua verdade, a verdade de quem você é hoje, do seu eu de hoje. Quem o seu eu de hoje é e o que esse eu quer de fato. Quando você encontra a sua verdade, essa estática energética, ela se dissipa e fica muito mais claro. É como se tivesse uma bruma em volta de você, uma névoa em volta de você, e isso vai se dissipando para você compreender. É aquele momento em que você diz, eu quero morar na praia. Até agora eu não sabia, mas agora eu quero morar na praia. E você vai procurar as pessoas certas, nos lugares certos, começar a frequentar os lugares certos. Não é magia, não. É absolutamente racional, 1 mais 1. Só que essa razão coloca a sua emoção e o seu instinto para trabalhar a seu favor, para produzir os seus sonhos. Esse conhecimento da sua verdade e essa clareza no que você quer começa com você visualizando como aquilo já sendo. É a diferença entre o ter e o ser. Para eu ter algo, eu preciso ser. Não sei se você já ouviu uma frase que diz assim, finja até ser. Por que finja até ser? Não é coisa de Dom Juan de merda e de gente bagaceira, não. É você ter um comportamento mais conveniente, mais condizente com aquilo que você quer. Olha o nível energético subindo. Então, se eu quero ter mais dinheiro, não adianta eu não cuidar do dinheiro que eu já tenho. Se eu quero morar num lugar melhor, não adianta eu continuar frequentando os lugares que eu frequento sempre. Se eu quero ter comportamentos melhores, se eu quero encontrar pessoas que tenham uns comportamentos melhores que os meus, eu preciso ser para ter de fato a realização disso. E é claro que isso começa nas afirmações positivas que a gente muitas vezes acha, mas isso é coisa de gente que fica falando coisas positivas o tempo todo. Não é a positividade tóxica, não é a positividade que não percebe a realidade como ela é, mas é você fazer afirmações positivas para si, para colocar o seu cérebro numa vibração mais próxima com aquilo que você deseja. Não adianta você querer saúde se você só fica pensando na doença. Não adianta você querer ser rico se você só fica pensando na pobreza. Se você vai em lugares que são pobres, se você frequenta isso, você não consegue modelar a si, modelar a sua realidade, porque a sua realidade vai minando o seu pensamento. Imagina que a sua mente é uma tela em branco, mas o tempo todo está sendo colocada informação ali. O tempo todo está sendo pintado alguma coisa ali. Se você não tem consciência do que está sendo pintado, se você não toma a decisão do que você quer que seja pintado, isso vai sendo feito. E tem sido feito pela política, pelas religiões, pela mídia, pela massa, pelas pessoas que têm essa vida zumbi e que estão vivendo todos os dias o mesmo dia. Por isso a gente precisa estar consciente daquilo que nós queremos. Não só para cocriar algo, veja, nem estou falando tanto em cocriação. É para você entender a sua realidade nesse momento. E a partir do momento em que você você começa a ter. Porque se você é dentro de você, realizar isso fica muito mais fácil. Fica muito mais rápido e fica muito mais natural. Por isso essa prática diária de um comportamento, do seu desejo, de reafirmar os contratos feitos com você e com aqueles sonhos que você tem e para os quais você tem se dedicado, mas que não tem realizado, é necessário. É uma prática diária e consistente. Lembrando que para cada decisão tem uma renúncia diária. E você precisa reafirmar essa decisão todos os dias. Porque senão, o que acontece é que nós temos muito mais pessoas perdidas, muito mais pessoas que não sabem cocriar, que não querem cocriar, que acham que isso é bobagem, do que pessoas que de fato acreditam nisso. E mesmo que você escolha, eleja pessoas próximas a você, que estão na mesma vibração que você, é muito difícil manter isso porque tem muito mais gente que não está. Por isso você precisa reafirmar os seus comportamentos, reafirmar os seus pensamentos, os combinados feitos com você, aquilo que você deseja de fato para a sua vida.
E aí entra outra coisa que parece uma grande bobagem de pessoas positivas, mas não é uma positividade tóxica não, que é o agradecimento. Quando você agradece o que você já tem, você não só traz uma energia positiva, como você compreende aquilo que você não tem, mas não pela falta do não ter, pelo que já existe. Esse agradecimento, essa gratidão é super importante porque você cuida do que você já tem. Quase todas as lives eu dou o exemplo da criança que estava com o pai indo para a escola e queria uma bola de sorvete, mas eles estavam com pressa, não dá tempo, não sei o que lá, né? A criança incomodou tanto que o pai fez o quê? Comprou a bola de sorvete. Só que eles estavam com pressa e a criança não ia conseguir cuidar. O que aconteceu? Derrubou no chão. Ao derrubar no chão, a criança começou a chorar, eu quero. O pai foi lá e ficou com dó, né? E voltou na barraquinha de sorvete e comprou 2 bolas, porque afinal de contas, tadinho do meu filho, não é? E o que aconteceu de novo? Derrubou de novo. Porque quando a gente não tem capacidade de ter um, como é que nós queremos ter 2? Como é que você já cuida do que você tem? Da casa que você mora, do dinheiro que você recebe, do carro que você já tem? E como é que você acredita que você vai ter mais que isso se você não cuida do que você já tem? Precisamos ser gratos com aquilo que temos e precisamos cuidar daquilo que temos. Ah, mas eu moro num apartamento alugado, quero comprar a minha casa. Você já cuida do apartamento alugado como sendo seu? Ou só porque ele é alugado, você desmerece isso? Você já cuida da casa que você mora hoje ou só porque ela ainda não é a casa que você quer? Então tá tudo bem. O universo prestigia aqueles que se dedicam. A gente precisa se dedicar àquilo que nós já temos para que tenhamos mais. Então a gente precisa ser para ter. E esse ser para ter precisa invariavelmente, imprescindivelmente liberar as crenças limitantes que nós temos. Porque são elas que são a estática, o seu consciente quer. Mas se você tiver uma crença limitante, são elas que vão trazer as vozinhas lá dentro da sua mente em que você pensa, eu quero ser rica, eu vou ganhar esse sorteio, não sei o que lá, e tem uma vozinha lá atrás que diz, mas tem muita gente concorrendo, mas não vai dar certo, mas você não merece, mas o que você vai fazer? E coitado dos seus pais que não tem tanto dinheiro que você, e o que você vai fazer com os pobres do mundo todo? E você começa a boicotar isso. Quando eu escrevi Paris Sans Eiffel, eu escrevi o livro chamado Sansara, que é o último livro. O Brahmari é o primeiro livro, Desespero do Desejo, que traz essa conotação super sexualizada para a história, é o olhar para o outro, esse amor enlouquecido pelo outro. Depois vem Meandro, a Desordem do Amor, que é um olhar para dentro, encarar os nossos demônios pessoais, ou como eu chamo, a matilha de lobos que estão à espreita, sempre nos olhando, que são sentimentos que nós achamos que são negativos, que fazem com que a gente sinta raiva, ódio, ciúme, seja lá o que for, e que são despertados pelo amor. E Sansara é o ciclo da evolução, que é quando ou você aprende ou você fica preso nessa roda. Essa roda, ela vai continuar girando, você vai ter sempre os mesmos aprendizados, as mesmas situações, até que de fato isso seja aprendido por você. Enquanto você não aprender a lição, você vai ficar repetindo ela. Você repete de ano. Muitas vezes a nossa cocriação, o que nós desejamos, não acontece porque a gente não aprendeu essa lição e nós não conseguimos sequer olhar para ela. Perceba quantas vezes você está preso no trânsito, brigando e xingando porque você queria chegar logo, queria estar lá, e de repente, quando você chega lá, você diz, putz, eu parei bem na frente da loja que eu precisava comprar tal coisa. Esses pequenos atrasos da nossa vida muitas vezes estão querendo nos mostrar algo que no dia a dia corrido nós não temos. Só que como é que a gente consegue olhar para a magia se a gente está sempre correndo, se a gente está sempre olhando para a falta, se a gente está sempre se julgando o outro, percebendo o erro ao invés dos acertos, percebendo o que falta em vez daquilo que a gente já tem? Essas crenças limitantes, elas precisam ser liberadas porque são as vozes sabotadoras da nossa mente, que dizem que você não vai conseguir, que diz que você errou, que diz que o outro fez errado para você, que diz que você não conseguiu ainda por conta de uma falta que você tem.
E na verdade a gente já tem tudo o que nós precisamos dentro de nós. Essa liberação das nossas crenças limitantes, quebrando essa roda de samsara, esses aprendizados que a gente insiste em não ter, eles fazem com que esse treino do ser para ter seja muito mais fortalecido. Veja, eu falei do Dom Juan de Merda Nunca Mais e ontem eu fiz um post a respeito de uma grande famosa brasileira que saiu de um relacionamento abusivo, casou com outro cara que era abusivo. Ela mesma fala que tinha o mesmo perfil, que chegou a ter violência e tal, e agora ela tá com uma outra pessoa, sem tempo para ela. Não tô dizendo que essa nova pessoa vai ser um abusador também, a gente não sabe, não conhece. Mas a grande possibilidade de ser, porque quando você não para conhecer quem você é, os seus desejos e aquilo que você quer, o seu eu de hoje quer, você não consegue realizar. Ou se realiza, falta algo. Porque você está colocando essa expectativa de completude no que é externo, na cocriação do que está fora. E na verdade nada está fora, tudo está dentro. Outro motivo pelo qual eu digo que a cocriação não é uma grande bobagem, mas ela só serve para uma coisa, que eu já vou falar para quê. Porque quando você faz esse treino e você dá tempo para você se conhecer, você dá tempo para saber o que você quer de verdade, você coloca a sua mente naturalmente num estado positivo. Mas para isso acontecer, a gente precisa descer mais fundo, a gente precisa descer no autoconhecimento e saber quem nós somos, o que nós queremos, mas também o que nós não aceitamos mais. E aí vem outro tópico de como fazer a cocriação do jeito certo, o desapego. Desapegar de coisas, de pessoas, de situações, de pensamentos, de crenças, de sentimentos, de tudo que esse eu de agora não precisa mais. Ou como eu falo no livro Seja um Assunto que Você Domina, parafraseando Michelangelo, remover do anjo tudo aquilo que não é anjo. Você tira os excessos, você tira os pensamentos que não são seus, que são dos seus pais, da sua criação, que você aprendeu através de uma mídia que reproduzia sempre a mesma coisa, que você aprendeu através de uma sociedade zumbi e que você foi só reproduzindo isso, seguindo um padrão, sem parar para de fato analisar se aquele comportamento, se aquele sentimento, se aquele pensamento eram seus, do eu de hoje. A gente precisa aprender a desapegar, sim, de pessoas, de coisas, de sentimentos, de pensamentos e liberar do anjo tudo que não é anjo, para que possamos de fato ser para então ter. E é claro que esse ser para ter, esse desapego, traz um outro tópico super importante do que é fazer, de como é fazer a cocriação do jeito certo, que é decidir. Que é esse colapso da função de onda, eu decido, agora eu sei o que eu quero. Contudo, lembre-se que para cada decisão tem uma responsabilidade ou muitas delas. E quanto maiores são essas decisões, quanto mais impactantes são essas decisões, mais impactante será a responsabilidade. E é aí que a gente foge, né? É aí que começa a dar medo, porque quando a gente toma aquela decisão, vem um monte de responsabilidade, coisas novas, diferentes, tem um monte de desapego, tem todo a incerteza do novo e a gente começa a ficar assustado e aí a gente recua. Às vezes, a poucos centímetros de realizar aquilo que de fato a gente queria, porque a gente não tem coragem de assumir a responsabilidade das nossas decisões. E aí vem outro tópico de como fazer a cocriação da forma correta. Confiar e soltar. E esse tópico talvez seja um dos mais importantes, porque quando você confia e solta, você sai do nível básico que é a cocriação, que só serve para uma coisa, que eu já vou falar o que é. E você entra no próximo nível, que é: há 20 anos atrás, eu imaginava fazer, e isso é real, 25 anos, eu imaginava construir uma casa no terreno da minha mãe,
uma casinha de 2 pisos, pequenininha, assim, porque era o máximo que eu poderia para aquela Miranda, para aquela realidade. Hoje isso para mim é inviável. Eu nunca cheguei a construir essa casa. Eu não precisei, porque eu realizei mais do que isso. Só que aquela Miranda era tão limitada que aquele era o máximo do desejo dela. Por que a gente limita os nossos sonhos, hein? A cocriação limita os nossos sonhos. Porque veja, se você imaginar hoje um determinado carro, voltando ao exemplo do carro, eu quero uma BMW de 200 mil reais. É o máximo que eu posso conseguir. Mas quem disse que você não pode conseguir mais do que isso? Ou 2 disso? Quando eu comecei na escrita, tinha um aplicativo que era só para iPhone. Tipo um chat, tipo uma rede social, eu nem lembro o nome agora. E a gente estava conversando a respeito dos livros numa comunidade de livros e vinhos, porque Paris Saint-Exupéry é uma mistura, traz essa mistura do mundo dos vinhos, viagens e desejo como pano de fundo para o romance fictício que eu escrevi nos 3 livros. E nesse chat, alguém falou para mim assim, mas eu falei, tomara que eu venda esses 100 milhões de cópias no mundo e tal. E a pessoa disse, não, mas você tem que aprender a cocriar, você tem que pensar que isso já é real e tudo mais. Eu disse, se não for para eu vender 100 milhões, se for para eu fazer o filme, e se for para ser outra história que não é essa minha, veja, eu não estou não cocriando, eu estou abrindo as portas para a magia que talvez o universo queira muito mais do que isso para mim. Porque daquela época eu já tinha esse pensamento da cocriação. Naquela época eu já tinha cocriado muita coisa na minha vida e já tinha entendido como funciona essa cocriação. Mas ao mesmo tempo eu sabia que a cocriação pode limitar os nossos desejos. Porque você cocria a partir dos seus pensamentos e os seus pensamentos vêm do seu instinto, das suas emoções e das suas experiências passadas. Porque a gente não consegue imaginar de fato aquela situação sem ter estado naquela situação. Veja, você quer morar numa vinícola na Itália. Você já esteve numa vinícola da Itália. Você sabe qual é o cheiro daquela vinícola. Você sabe qual é a cor do sol batendo naquele terreno arenoso e nas paredes amareladas daquela pedra que foi cortada assim. Essas informações são os detalhes da cocriação, que é algo que a gente precisa para tornar cada vez mais real. Quanto mais realidade tiver a situação, mais fácil é cocriar. E de novo, não é porque é um milagre só, uma magia, algo de outro mundo, claro que não. Porque se você for para a Itália, fica mais fácil você conhecer pessoas que te ajudem a ter uma vinícola lá. Mas eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Não limite os seus pensamentos, não limite as suas possibilidades. A abundância está aí para quem quiser. Você pode ganhar na Mega Sena, você pode conhecer o marido, você pode conhecer um sócio, você pode conhecer uma pessoa que estava precisando exatamente daquele serviço que você precisava e ele é dono e ela é dona de uma vinícola e você vai se hospedar lá. Olha as infinitas possibilidades que existem e a gente continua sabotando essas possibilidades. E aí vem um outro tópico, aqui começa a ficar cada vez mais um patamar acima da cocriação, que é onde eu quero chegar. Um outro tópico de como cocriar do jeito certo. Você não atrai o que você pensa. Para com essa bobagem, isso é mentira. Porque se você atrai isso que você pensa, quando você vai viajar e tem medo de sofrer um acidente, todas as viagens você sofreria um acidente. Vai dizer que todas as vezes que a gente vai viajar, todas as vezes que a gente vai fazer algo novo, não vem um monte de pensamento intrusivo na nossa mente, de coisas que podem dar errado. Esse é o medo mostrando as possibilidades, mas é você que vai dar voz para esse medo, ou não, ou dizer, cara, tudo bem, eu já entendi. Posso me acidentar? Então eu vou calibrar os pneus, eu vou ver se o seguro está em dia, eu vou colocar combustível no carro. Esse é o medo mostrando as possibilidades e fazendo com que você tome uma atitude a respeito disso. Agora, quem vai dar voz a esse medo ou só mostrar as possibilidades é você. Os pensamentos intrusivos sempre vão existir.
mas você não atrai aquilo que você pensa. Ai, que bom, graças a Deus, porque a gente pensa um monte de merda, né? A gente atrai o que a gente vibra. E aí vem o poder das palavras, mas o poder das palavras também é limitado, porque veja, eu posso chamar você de meu amor e isso ser a coisa mais gostosa que você vai ouvir na vida, ou ser uma das piores ofensas da sua vida. Vai dizer que não. Uma pessoa pode chamar a outra de meu amor e pode ser a pior ofensa da face da terra. As palavras têm poder, os pensamentos têm poder, mas nada é tão poderoso quanto aquilo que a gente vibra, e a gente só vibra aquilo que a gente já é. Por isso nós precisamos ser para ter. E você precisa ser para ter, para que você seja para ter, você precisa curar o seu passado, a sua dependência emocional, a crença de que você precisa de alguém para realizar qualquer coisa que seja. O seu medo do abandono, porque você já foi tantas vezes abandonada, e deixa eu dizer uma realidade, você vai ser abandonada novamente. Porque no fim das contas, você vai estar sozinha. Quando você pegar a direção do carro, por mais pessoas que estejam com você dentro do carro ou não, quem vai ter que tomar a decisão na direção é você. Quando você dirige a sua vida, quem tem que tomar a decisão é você. Por mais pessoas que estejam próximas, ou seja, no final das contas, nós estamos só. Assuma essa solitude. E o que vier, quem vier, vai ser um plus. Vai ser algo a mais para você. E não para vir completar algo que não vai ser completado, porque nada dentro de você vai ser completado por algo externo, nem pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos, pelo dinheiro, pelo seu financeiro, nada. E se você precisa ser para ter, se a gente não atrai aquilo que nós pensamos, nós atraímos aquilo que nós vibramos, nós precisamos ter. Nós precisamos parar com essa mania de acharmos que estamos sendo excluídos de algo, esse nosso senso de inferioridade, a crença na falta, tudo isso que está fora. Porque nada está fora. A trilogia que eu escrevi agora é a hora do patrocinador, Paris Saint-Exupéry. A trilogia que eu escrevi fala exatamente sobre isso. São 3 livros que falam não sobre o amor de um casal, mas sobre o que o amor próprio faz por nós. Tanto que a frase de Paris Saint-Exupéry, a frase principal, cada livro meu tem uma frase, mas a frase principal de Paris Saint-Exupéry é: você já sabe o que faria por amor, agora o que o amor faria por você. E a conotação de amor nesta frase não está falando do amor do outro, está falando do seu amor próprio, daquilo que começa dentro de ti, daquilo que está em você, porque você não vai vibrar se você não for, você não vai chegar lá se você não for, se você já não ser, né? Depois do material que vocês têm aí, o tópico 2 é: ok, tô fazendo tudo isso, então por que não tá funcionando? Primeiro que você não tá fazendo tudo isso e agora você já sabe. Se você já assistiu a live desde o início, depois assista novamente anotando cada um desses tópicos e percebendo os quais você precisa trabalhar mais, para que você trabalhe cada vez mais esses tópicos dentro de você. Agora, duvido que você esteja fazendo tudo, mas se você já estiver fazendo tudo, por que a cocriação não está funcionando? Porque o desejo, aquilo que você quer, é algo consciente. Mas quem realiza é o inconsciente. O problema é que as nossas vozes sabotadoras também podem estar no nosso inconsciente. Então, ao mesmo tempo que nós temos um poder, que é o nosso inconsciente, nós também temos a nossa maior fraqueza. Aliás, já percebeu que o nosso poder sempre vai ser a nossa maior fraqueza? Pare e reflita de tudo que você é poderoso, poderosa. É exatamente onde está também a sua maior fraqueza. Quando você entende de forma consciente tudo isso que eu passei a respeito da cocriação, você começa a ensinar o seu inconsciente a blindar as vozes sabotadoras. Você pode ouvir, você pode
entender, você pode compreender, você pode encontrar pessoas que te digam isso, mas elas não vão conseguir entrar no seu inconsciente mais. Quando eu escrevi o Don't Rua de Merda Nunca Mais, foi uma cisão do Paris Saint-Exupéry, que era essa conotação super romântica, gostosa, vinhos, viagens e desejos, super elegante, e veio para um livro chamado Don't Rua de Merda Nunca Mais. E aí eu não sabia como fazer isso. Primeiro que eu nunca imaginei ser escritora, não era um sonho, ou seja, não fui treinada para isso, não sonhei isso. Veja como a cocriação é bobagem. Eu nunca sonhei ser escritora. Como pode? O universo tem planos muito melhores do que os nossos. A gente só precisa saber como chegar lá. Já vou contar para vocês. E quando foi para escrever o Don't Rua de Merda Nunca Mais, que era essa cisão completa, eu pensei, tá, e agora? Como é que faço? Porque eu coloquei o mundo dos vinhos, viagens e desejos em Paris Saint-Exupéry para ter mais realidade, os quase 200 rótulos que eu degustei, os mais de 15 países que eu fui, para eu poder saber escrever, porque eu nunca me imaginei escritora, então eu não sabia como fazer isso, eu nem sabia se esse livro ia prestar. Prestou, produzi, segunda edição de Bramário, as edições sendo vendidas, quem quiser é só pedir no direct ou pelo link da bio. E aí, para escrever o Don't Rua de Merda, eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, já que Paris Saint-Exupéry teve essa conotação de realidade que me ajudou na escrita, eu vou, e não tinha nome pessoal, não tinha nome próprio, era tudo em terceira pessoa, ele, ela, eu vou colocar o Don't Rua de Merda como um personagem só, e ele vai falar no livro. E quando começa o livro, ele diz, você me permitiu entrar. Você abriu a porta da sua vida para mim. Você me convidou. E quando eu entrei, você permitiu que eu permanecesse. O que você tem permitido entrar na sua vida? O que o seu inconsciente tem permitido entrar? Esses dias eu estava almoçando com uma mentorada minha e ela chegou no restaurante, quando eu estava sentada no restaurante, olhando o estacionamento para acompanhar quando ela chegasse, para mostrar onde eu estava. E ela chegou, foi estacionar, quando ela foi estacionar, ela bateu o carro. O carro da frente chegou a fazer assim, tá? Ela foi lá, daí eu fui lá, ajudei ela, vimos em quem ela tinha batido. Lembre-se, fugir da responsabilidade só vai fazer com que essa responsabilidade volta para você. Então a gente precisa ir atrás, sim, de quem a gente bateu. Fomos lá ver quem era, a menina, gente finíssima, gente boníssima e tal, conversamos e tal. Quando a gente entrou de volta no restaurante, ela falou para mim assim, sabe como é que é, né, Miranda? Essas coisas acontecem porque tem uma energia negativa presa e ela precisa ser dissipada. Então, antes o carro do que eu. Tá tudo certo. Era para ter acontecido assim. E eu disse para ela, o que você mais tem permitido na sua vida ou você tem aceitado? Parem com essa permissão daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Olha o quanto a gente dá desculpa para as coisas acontecerem. Não, eu não permito. Eu não aceito. Eu não aceito essa situação. A partir do momento em que você blinda isso, o seu inconsciente está blindado. Quando a gente pensa, por que não está funcionando a cocriação? Imagine que tudo o que você pede, você não tem. A gente já parte do princípio da cocriação pela falta. Eu quero ser rica, quer dizer, então eu sou pobre. Eu quero ter mais, então não tenho. E isso é super importante porque essa energia do querer, da falta, tem uma frequência muito baixa, uma frequência vibracional muito baixa. Para quem não conhece, aqui seria interessante dar uma pesquisadinha depois na tabela do David Hawkins, que é quem fala dessas frequências Hertz, a respeito dos sentimentos, das sensações e tudo mais, e que frequência a gente está. Em frequência estamos vibrando quando nós estamos nesse sentimento, nessa sensação. E quando eu quero algo, eu almejo algo, eu já estou numa frequência baixa pela falta. Se eu estou numa frequência baixa e aquilo que eu quero está numa frequência mais alta, eu vou continuar andando numa paralela e não vou conseguir ter nenhuma convergência a isso. Ou eu estou numa paralela, ou conforme eu não vou atingindo, eu vou baixando mais a minha frequência ainda e vou entrando numa divergência em vez de uma convergência. Ao invés de me aproximar do meu sonho, eu me afasto. Por isso que não acontece.
Esse eu quero ser, eu quero ter, eu quero ser rica, por exemplo, gera dúvida e confunde, porque você sabe que você não é. Eu sou rica, que seria a evolução, então, né? Tá, então eu quero ser, não, então eu já sou. O eu sou divino, aquela história toda, também gera dúvida e confunde, porque você sabe que você não é. Agora, como resolver, então? Riqueza. Riqueza não gera dúvida. Riqueza existe, você sabe que existe. E quando você pensa na palavra riqueza, já vem o carro, já vem a casa, já vem um monte de coisa. Olha você subindo de energia aí. Olha você criando algo para convergir ao seu sonho. Então pare de pensar, eu quero ser rica, eu sou rica. Porque você está divergindo, você sabe que você não é. Quando você pensa a palavra riqueza, além de vir um monte de imagens de riqueza que te tragam essa energia, você encerra os questionamentos, você purifica essa realidade, você não duvida mais. O seu inconsciente não duvida mais e ele trabalha a seu favor. Riqueza. Vem todas as imagens de riqueza que você conhece. Você coloca o seu inconsciente para trabalhar a seu favor. Só que para isso é preciso treinar o inconsciente. Para treinar o inconsciente, claro, tem a meditação e não precisa, para meditar, você não precisa zerar os seus pensamentos, esquecer todo o resto, não sei o que lá. Isso é coisa de monge, para com isso. Você parar para observar e ouvir os seus pensamentos, como se a sua mente fosse um céu azul e os pensamentos fossem as nuvens passando por ele, que vêm e que vão. Dê ouvidos a esses pensamentos. Os seus pensamentos só querem ser ouvidos e serem catalogados. Isso é bobagem, não penso mais. Deu, chega. Isso aqui é legal, nossa, isso é interessante. Nesses momentos, você começa a trazer a sua realidade ideal para a sua realidade real. E aí vem o motivo o único motivo para que serve a cocriação. Só serve para uma coisa, para colocar o seu inconsciente num modo positivo. Porque você não vai querer almejar, desejar ser pobre, desgraçada, doente, gorda, feia e estronchada. É claro que você vai desejar coisa melhor. Então, quando você começa a pensar essas coisas melhores, você começa a elevar a sua energia. A cocriação só serve para isso. O resto é com o seu cérebro. O resto é para você tomar as atitudes em direção ao que você deseja. Lembre-se, o seu cérebro é uma máquina de realização, não de desejos. Desejo é a coisa do consciente. Você deseja a partir de coisas passadas, sensações, sentimentos passados, situações passadas. Os desejos vêm do consciente, a realização vem do inconsciente, mas com o que você tem alimentado o seu inconsciente. Quando eu digo que você atrai o que você... Não atrai o que você pensa, você atrai o que você vibra. Aqui é outra coisa super importante também. Vibração é sentimento. Por isso, seja um assunto que você domina, o meu 5º livro, que fala a respeito de inteligência emocional. Estado pleno de presença, transbordando tanto a inteligência emocional quanto o estado pleno de presença em algo que eu chamei de inteligência sedutora, que é atingir o outro com tudo que você já transborda dentro de si. Quando eu digo isso, quando eu escrevo esse livro, eu penso, meu Deus, o quanto as sensações são importantes. E se você lembrar da tabela de Hertz lá que eu falei agora, do David Hawkins, se você pensar nessa tabela, quando você está com sentimentos positivos, você está vibrando numa escala mais elevada. É óbvio e é natural isso. Por isso nós precisamos atrair os sentimentos positivos que nos fazem bem. E entender que os sentimentos que são negativos, entre aspas, porque não acredito em sentimentos negativos, os sentimentos servem para nos trazer um determinado aprendizado. Quando ele acontece, ele serve você. Você usa os seus sentimentos. E o que você tem vibrado? Com o que você tem alimentado o seu inconsciente para vibrar isso? Onde você mora? Com quem? Quem são as pessoas que mais influenciam você? Em quem você se modela? Que música você ouve? Em que canal a sua TV está ligada o tempo todo? O seu cérebro ele não vai dizer que aquilo é irreal ou real. Quando você vê uma cena de acidente, quando você vê uma cena de alguém sendo assaltado, quando você ouve o tempo todo coisas a respeito de negativo, o seu cérebro não diferencia.
Ele não é inteligente. Para com isso, nós não somos racionais. Seu cérebro não diferencia aquilo que é mentira do que é real. Então, se você passar o dia inteiro ouvindo desgraça, vendo desgraça e falando desgraça, o seu cérebro está entendendo aquilo como uma realidade. E ele vai baixar o nível de frequência dele. Essas sugestões subliminares da nossa mente são as mais perigosas porque elas atingem exatamente o nosso inconsciente, que é onde a cocriação acontece num nível mais elevado da realização. Lembre-se, a nossa mente trabalha 24 horas por dia. 24 horas por dia. Esses dias a gente estava falando a respeito de meditação e a mãe disse, mas eu coloquei uma meditação para dormir. Era uma meditação de 3 horas lá e fui dormir. Você acha que isso funciona ou não? Ela não estava ouvindo conscientemente. Não era para o consciente. Claro que funciona. Funciona mais do que qualquer outra coisa. Porque se você está ouvindo lá, eu sou rica, eu sou maravilhosa, eu sou magra, eu sou não sei o que lá. Tem uma parte do seu consciente, que é a parte racional pequenininha e super sabotadora, que fica só dizendo, não, mas você não é rica. Não, mas você não é magra. Não, mas você não é isso. Fica julgando e questionando. No Seja um Assunto que Você Domina, eu também falo da importância de nós enganarmos o nosso cérebro racional. Como é que isso funciona? Alguns atores usam essa técnica que eu gosto de usar também quando estou fazendo alguns vídeos para vocês, que é estar fazendo algo consciente, fácil para o meu cérebro, como dirigir, por exemplo, mas não façam vídeos dirigindo, é péssimo, você pode bater o carro. Mas você engana o seu consciente, você engana a sua mente racional e você libera o seu inconsciente para agir. O inconsciente do irracional e do emocional juntos são poderosíssimos. Por isso que falam a respeito desse poder do inconsciente, mas a gente precisa liberar ele. E entender o que nós estamos permitindo que seja o nosso pano de fundo da nossa mente. No que você tem pensado, o que você tem alimentado a sua mente quando você está inconsciente. E aqui você tem que ter cuidado, porque, de novo, as palavras têm poder, porque elas reforçam sentimentos e pensamentos. Se você já tem esses pensamentos, esses sentimentos, e você fala, a tendência de que a fala, os sentimentos e os pensamentos juntos coloquem você na ação e na vibração negativa é muito maior. Porque você não blinda o seu inconsciente com o que você tem se conectado, o que conecta com você, o que faz sentido para você. Aonde você tem ido que faz sentido para você? Isso é condizente com os seus sonhos? Essas pessoas são condizentes com aquilo que você quer realizar para você? Com o que você se identifica? Com que pessoas você se identifica, com que pensamentos você se identifica, com que tipo de música você se identifica. Nós estamos emburrecendo, o ser humano está sendo levado a emburrecer de todas as formas. Veja, os jornais só passam desgraça, as músicas estão cada vez piores. A gente não tem mais uma música que traga uma vibração positiva para o nosso cérebro. A gente não tem mais acesso a isso. Até mesmo a escrita, que é o momento em que o seu cérebro cocria e realiza junto. Porque eu estou pensando e eu estou realizando quando eu escrevo. Existe um negócio aí que está substituindo o nosso pensamento para escrita. Em que eu coloco meia dúzia de palavras lá e ele me dá um texto. Nós estamos emburrecendo, nosso cérebro está sendo treinado para o emburrecimento. O nosso inconsciente está sendo treinado para isso. No material de vocês aí, o próximo passo é os 3 princípios que explicam a cocriação. O primeiro princípio, já anota aí, o afastamento e aproximação. Você só consegue fazer os seus desejos, desejar, pensar e intuir e ir em busca de algo ou pelo afastamento ou pela aproximação. Quando você pensa, eu não quero mais ser pobre, você está pensando pelo afastamento. Eu não quero mais isso, então eu me afasto disso. Eu não quero mais ser gordo, eu me afasto disso. Eu não quero mais ser doente, eu me afasto disso. Eu não quero mais pensar nele, lá no Dom Rodimedo, eu me afasto disso. Só que o problema é que aí eu tô falando o gordo, o pobre, o doente e o Dom Juan.
E a nossa mente, para funcionar, para a gente treinar nosso inconsciente, nós precisamos olhar para o que é positivo. Substituindo essas coisas negativas pelo positivo e substituindo por memórias positivas. Veja, porque ao invés de pensar eu não quero mais ser pobre, eu não penso riqueza. Aí eu estou vindo por essa teoria do afastamento e aproximação para aproximação. Eu me aproximo da riqueza. E quanto mais rica eu vou ficando, mais motivada eu vou ficando. E o contrário também é verdadeiro. Se eu não quero mais ser pobre, eu vou me afastando e isso não me motiva. Porque eu não estou olhando porque é positivo, eu continuo olhando porque é negativo. Vai chegar um momento em que eu vou me perder do meu objetivo. E quando eu me perco do meu objetivo, eu volto para ele. Por conta da identificação. Com o que você se identifica, o que você vibra. O que traz para você esse inconsciente? O que você coloca no seu inconsciente? Por exemplo, a história do Dom Juan de merda, né? Se você teve um relacionamento que não prestou, ao invés de você já engatar num outro relacionamento, dê tempo para você criar novas memórias. Saia da roda de samsara. Entenda quem é esse seu novo eu. Cada pessoa que aparece na nossa vida nos transforma e nos modela de alguma forma. Você não sabe quem você é quando você sai de um relacionamento. E não é em um mês que você vai descobrir. Você precisa de meses, muitas vezes anos, para saber quem você é. Para você poder entender os seus desejos e então trabalhar a teoria de afastamento e aproximação pela aproximação, trazendo novas memórias. E aqui é outro princípio que explica a cocriação. Nosso cérebro só entende novos caminhos a partir de novas memórias. E memórias antigas só são dissuadidas, só são esquecidas, ou pelo menos não tem esse sentimento tão latente, tão doloroso, a partir da criação de novas memórias. E para criar essas novas memórias, eu preciso deixar ir ideias e crenças. Eu preciso ter hábitos consistentes para os quais eu me dedique de verdade e com os quais eu reafirme o meu compromisso diariamente, com dedicação e consistência. Para isso, eu vou ter que sair da zona de conforto. Eu vou ter que eliminar os gatilhos que me trazem de novo para essa realidade. Veja, quando você viaja, você tem tantas experiências novas, o tempo voa ao mesmo tempo em que parece que passa tão devagar, tem toda essa miscelânea, mas quando você volta para casa, em um dia, aí você pensa assim, não, mas eu vou continuar comendo bem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou visitar, eu vou fazer E quando você volta para a sua realidade, tem tantos gatilhos que te trazem para isso de novo, que em um dia você está com os mesmos comportamentos de antes. Por isso que às vezes as pessoas dizem, quando você termina um relacionamento ou quando você quer ter uma vida diferente, que você queime os seus navios. Aquela história do capitão que chegou na ilha, estava tendo guerra aqui, eles iam combater nessa ilha e eles queimaram os navios e os outros combatentes disseram, mas como assim se queimou o navio, gente? Como é que nós vamos voltar? Exatamente, é para não ter volta. E aí a gente entra num outro tópico que chama a noite escura da alma ou o nosso deserto pessoal. Depois pesquise mais sobre isso que vai valer a pena. Que é o momento em que você queima e elimina tudo o que te leva para uma realidade anterior. Para que você crie novas memórias e passe a entender quem esse seu eu novo é, esse seu novo eu é, com o mínimo de interferências externas. Do que quer que seja. E o terceiro tópico que eu coloquei aqui, que é um princípio que explica a cocriação, é o ócio. Olha que loucura. Por um lado, quando eu faço coisas de forma consciente, eu engano a minha mente consciente, libero a minha mente inconsciente, o meu instinto, a minha criatividade, as minhas emoções, mas eu também consigo fazer isso pelo ócio. Só que diga para mim, como é que você tem feito o seu ócio? Você tem praticado ócio de verdade? Você consegue ficar sem fazer nada, sem ficar assistindo, sem ficar vendo, sem ficar comendo, sem ficar no gerúndio o tempo todo, porque você precisa enganar a sua mente, enganar a sua realidade, porque você precisa fugir disso. O ócio é o que abre as portas para o inconsciente se manifestar. Só que se você foge porque você se anestesia, você foge porque você se angustia,
Não tem como você escolher evoluir nesta fuga. É impossível. Aqui é o princípio da contração e da expansão. Ou você está contraída, contração, contraída. Ou você expande a sua mente, a sua energia, as suas possibilidades, os seus lugares, os seus relacionamentos, novas possibilidades. Aquilo que você não sabe que existe para você. Lembre-se, a gente cocria a partir de uma realidade que já existe para nós. Só que se a gente está sempre alimentando as mesmas memórias, alimentando o nosso inconsciente com um monte de porcaria, como é que a gente quer, sem saber fazer um ócio criativo de fato? Sem ter aquele momento de percepção de quem você é. O ócio criativo, estar no momento de ócio de fato mesmo, é o maior momento de meditação que nós temos. Você contemplar a praia, contemplar a areia. Tente fazer isso sozinha em algum momento, sem ter companhia. Quando foi a última vez que você ficou sozinho de fato, resolvendo a sua vida, as suas coisas? Se você não sabe como fazer o ócio porque você é uma pessoa intensa, porque você precisa de estímulo, assista uma live que eu já fiz sobre a criança ferida. Quem precisa de estímulo, quem precisa de excitação, quem precisa dessa loucura, dessa intensidade é a criança. O adulto gosta de calma, gosta de observação. Por isso que o dinheiro gosta de lugares calmos, pessoas quietas, pessoas observadoras. Porque elas observam, porque elas têm decisões a partir da porção observadora delas. E não dessa loucura que você precisa todo dia comendo, fazendo, indo, fazendo, voltando, assistindo, ouvindo. É sempre no estímulo. A gente está num excesso de estímulo e isso tende a piorar, ou seja, a gente não escreve mais, tem quem escreva por nós. A gente não pensa mais para escrever, tem quem pense por nós. A gente enche e mina o nosso inconsciente de coisa negativa através de músicas, de jornais, de pensamentos, de pessoas, de crenças passadas, de crenças dos nossos pais, de crenças da nossa sociedade. A gente vai minando tudo isso no nosso cérebro, a gente não dá tempo para esse cérebro pensar. Por isso que quando você para, tem tantas vozes na sua mente que você foge dessas vozes, continuando fazendo. Ai, é cansativo. Se é cansativo falar, imagina para o seu cérebro que está 24 horas pensando. Como é que você quer que ele faça, realize algo, que o seu inconsciente realize? Lembre-se, o desejo vem do consciente. A realização vem do inconsciente. Mas como é que você quer que o seu inconsciente haja, realize, se você tem sobrecarregado ele com um monte de porcaria? Você está exausta por conta disso. E aqui a parte 4 do material que eu mandei para vocês são as ferramentas para o inconsciente se manifestar. A primeira delas é essa, então, o ócio orientado, organizado. Por que orientado e organizado? Porque se você não organizar, você não vai saber fazer. Se você não tiver assim, vou ficar 10 minutos, vou deixar o celular lá no quarto, eu não vou pegar, isso é a orientação, a organização do ócio. Que deu 2 minutos, você vai pegar o celular para conferir o Instagram. Você vai ver se alguém mandou uma mensagem. Alguém mandou uma mensagem, você vai olhar. Aliás, seu celular tá no silencioso, hein? Então, todas as vezes que alguém te chama no WhatsApp, você sai correndo para olhar isso. Se fosse importante, a pessoa ligaria. E se ligar para você porque tá morrendo, você não é médico. Ensine as pessoas a ligarem para as pessoas certas. Se você tá morrendo, não adianta ligar para sua mãe. Você vai ter que ligar para o médico antes, não vai? Resolva as coisas antes de criar mais problema. Não adianta você ligar para sua mãe? Se eu tô morrendo aqui, eu vou ligar para minha mãe, eu só vou deixar ela desesperada, não vai resolver. Tome a frente da sua vida e aproveite esse momento do ócio orientado e organizado para você. Até que em algum momento você vai aprender a fazer ele de forma natural. Mas até que você aprenda a fazer ele de forma natural, você não sabe, não minta para ninguém, principalmente para si. Organize ele.
uma meditação constante para que você alimente a sua mente. É outra ferramenta. Essa meditação não precisa ser sem pensar em nada. Para com isso, isso é coisa de monges. Você precisa começar a ouvir as suas vozes para entendê-las e para dizer, olha só, isso aqui é bobagem, aquilo não é, isso aqui é catalogá-las. Sem julgamento. Não é uma questão de julgar, é uma questão de observar para entender o que você quer e o que você não quer mais na sua vida. Você precisa também, outra ferramenta é a vigilância dos seus sentimentos. Patrocínio seja um assunto que você domina. É um livro completo sobre como funcionam os seus sentimentos, como isso se deu desde a sua parte instintiva do seu cérebro, dividindo o cérebro no que a gente chama de cérebro trino, dividido em 3 porções. A sua parte instintiva, que é a primeira que responde absolutamente tudo. A sua parte emocional, que é a segunda que responde absolutamente tudo. E a sua parte racional, que é ínfima e ainda comandada pelas outras 2. Ou seja, você acha mesmo que você é racional? Você precisa ler, seja um assunto que você domina. Aliás, você precisa entrar para o método Livebook aplicado a ele, que são as quase 100 ferramentas do livro. Quando eu escrevi o Seja um Assunto que Você Domina, eu percebi que tinha muito conhecimento na minha mente. Como escritora, não sou terapeuta, não quero ser, não vou tratar de ninguém, não tenho essa pretensão. Façam terapia, mas não comigo, porque não sou. Vá contratar alguém que seja decente para ajudar você. E faça mesmo. 2 coisas que eu sempre digo, faça terapia e escreva. Escrever é a magia do seu cérebro, cocriando, colocando aquilo que está aqui, ó, do seu instinto, das suas emoções, na realização, no papel. Aliás, o meu sonho, depois que eu entendi que eu queria realmente ser escritora, é o único que, ao invés de sair do papel, vai para o papel, né? Que sai daqui, ó, e vai para a mente. Quando eu escrevi o Seja um Assunto que Você Domina, eu percebi que se eu escrevesse tudo o que eu queria, esse livro teria 100.000 páginas, que era muita coisa. Eu estava me sentindo frustrada de não poder colocar tudo aquilo. E quem me acompanha, minha mãe está aqui também, quem me acompanha um pouquinho mais sabe a dificuldade que eu tenho de reduzir a quantidade. E também sabe que quanto maior o livro, mais longo ele vai ficar, além de, obviamente, mais longo ele vai ficar mais pesado, difícil de vender, as pessoas não vão comprar porque fica muito extenso, mas não vou ler tudo isso, é caro para mandar pelo correio, é caro para imprimir, é caro para tudo. Eu pensei, cara, como é que eu vou fazer esse livro? Eu estava muito frustrada, eu pensei, eu vou descrever as 100 ferramentas de uma forma mais sucinta e depois eu vou montar uma discussão sobre isso. Não só sobre as ferramentas, mas sobre toda aquela inteligência que estava na minha mente e que não iria para o papel, então. E é para isso que serve o método Livebook. Você tem acesso a 100 ferramentas, tem acesso ao livro físico, tem acesso ao livro lido por mim em vídeo, porque quando você ouve e lê, você coloca mais sentimentos no mesmo aprendizado, então você consegue de fato aplicar aquilo que você sabe. Aliás, obesidade mental, quanta obesidade mental nós temos, hein? Sabemos muito, discutimos como verdadeiros gênios, mas na hora de colocar isso em prática na nossa vida, a gente não consegue, porque a gente não aprende de fato, porque isso não é natural para nós. Então, o método Livebook eu criei com todos os elementos para que esse aprendizado seja natural, orgânico e que você aplique de fato aquilo que está no livro, na sua vida, obtendo os resultados para os quais você tem se dedicado tanto, mas que não tem obtido. E por isso vigiar os seus sentimentos é importante, porque no livro, tanto em Paris Saint-Eiffel, que eu falo dos sentimentos mais negativos, quanto no Seja um Assunto que Você Domina, que eu explico que não existe sentimento negativo. É você vigiar para você observar os seus sentimentos, para você observar o quanto o seu medo pode ser positivo para você observar o quanto a sua raiva pode ser o motor propulsor para você tomar aquela atitude que falta, para você de fato romper esse colapso, fazer esse colapso de onda, romper com essa bolha que te segura onde você está e que tem te deixado exausta, frustrada, indignada, incomodada e todos os sentimentos que você sabe que estão aí dentro. A gente precisa aprender a ter essa vigília dos nossos sentimentos. Vigiai. Não estava relacionado ao outro não, tá? Estava relacionado ao que você tem aí, ó, nesse coraçãozinho, nessa sua mentezinha.
Inserir novos hábitos na sua vida, lembrando que memórias antigas só serão substituídas por memórias novas, ou perder a importância perante memórias novas, quando essas memórias novas têm mais importância, têm um poder sentimental, emocional maior. Por isso você precisa viver coisas diferentes na sua vida. Você precisa ter essas experiências que são cunhadas de uma forma mais forte na sua mente, para que você deixe aquelas memórias que já não fazem parte de você, removendo do anjo tudo que não é anjo, de uma forma real, perfeita e poderosa. Esses novos hábitos modelam o seu comportamento. Aliás, quem você tem modelado o comportamento, hein? Que você olha e você diz, esse comportamento eu quero para mim. Não é inveja, é você aprender a usar os seus sentimentos a seu favor. É aprender a usar a existência do outro a seu favor. Modelar o comportamento pode até ser de forma negativa. Eu olho para aquele comportamento e penso, caramba, não quero agir assim nunca na minha vida. Não quero ser essa pessoa. Olha o quanto você consegue usar o outro para sair da roda de samsara, para aproveitar o aprendizado. Aliás, você não precisa passar pelo aprendizado se você aprender a observar e modelar. Você observa o que está errado, você entende o que está errado, você entende o que você não faria, sem julgar, mas observando aquilo e tomando para si o que você quer, então. E aí você vai entender a dificuldade que é modelar e ter novos hábitos e modelar o seu comportamento, e você vai parar de julgar o outro, né? Outra ferramenta para que a gente ajude o nosso inconsciente a se manifestar é eleger essa inspiração, uma pessoa. Quem é? Quem é? Coloca esse nome lá, num lugar que você veja todos os dias. Por que todos os dias? Porque a gente precisa reafirmar os nossos combinados conosco todos os dias, senão você vai se esquecer. Senão você vai esquecer que você tinha comprometido a não comer o doce. Você vai se esquecer que você tinha se comprometido a não fazer, a não olhar, a não assistir aquele jornal que só fala merda, a não ouvir aquela pessoa que você não quer. A gente precisa aprender a eleger as nossas inspirações e reforçar os nossos combinados conosco todos os dias. Como é que você quer que as pessoas acreditem em você se você não cumpre os combinados que você faz consigo? Porque se você não cumpre os combinados que você faz com você, você se sente uma farsa. E como você se sente, você se apresenta. E como você se apresenta, você é visto. E como você é visto, você se torna. Aqui eu convido você a entrar para o método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Se você gostou dessa live, que é só um material, uma dose homeopática, imagina o conteúdo completo. E aqui eu quero deixar 2 pensamentos para você. Um deles, eu estava na praia esses dias conversando com a mãe, e a gente estava falando a respeito de eu chegar no lugar e a pessoa diz assim, olha só, olha a escritora chegando, a nossa escritora, um lugar que eu vou, mas não é tão frequentemente assim. Ou então de chegar num outro lugar e a pessoa diz, nossa, eu tenho acompanhado seus vídeos e tal, que legal. São só 30 mil seguidores, nem é tanta gente, quase 40 agora, nem é tanta gente assim. E aí nós estávamos falando dessa repercussão. E eu disse para ela uma frase que uma amiga minha me falou um tempo atrás, que ela ouviu de um grande guru brasileiro, que é: o que estava acontecendo quando tudo aconteceu? Você já está cocriando. O que está acontecendo aqui é eu falando com você e você ouvindo, mas o que está acontecendo quando isso está acontecendo? O que mais a gente não está vendo? Qual é a repercussão dos atos que você está tendo? Quem são as pessoas que estão falando no seu nome agora? Lembre-se, alguém pensou em você e sorriu em algum momento da vida. Alguém pensou em você e teve aquela inspiração, disse, cara, eu quero ser assim. Alguém falou no seu nome de forma positiva. A gente está imprimindo a nossa história aqui. E isso é cocriar. Porque quando você tem de forma consciente a percepção de tudo isso que eu te falei, quando você faz esse colapso da função de onda, que você decide de verdade, tudo conspira.
E não é só a magia do universo e os milagres, ainda que eu acredite neles. É porque você tá lá. Porque as pessoas vão falar. Porque as pessoas vão lembrar de você. Porque as pessoas vão comentar. Porque alguém vai ver algo que vai dizer assim, isso aqui é pra fulana. E isso vai mudar a sua vida. Isso já aconteceu antes, você sabe. Quantas vezes já aconteceu antes? Um detalhe, uma coisinha. Ou como eu digo em Paris Saint-Exupéry, uma frase. Tem uma frase no meu segundo livro de Paris Saint-Exupéry que até então você não sabe se o personagem principal é um dos personagens principais é um Dom Juan de merda ou se é um homem decente. E tem uma frase que eu inocento ele completamente. Eu não sei se eu convenço você, mas eu inocento ele completamente. Quantas vezes uma frase, uma situação mudou a sua vida completamente? Inúmeras. E essas situações estão aqui, na palma da sua mão. É só você tornar tudo isso consciente, assistir essa live de novo e anotar todos esses detalhes que eu falei. E a outra frase é, o externo é só um reflexo do interno. Você já sabe disso, então por que você não aplica na sua vida? Olha o método Live Book aqui, de novo. A gente sabe muito. A gente discute como pessoas inteligentíssimas. Mas a gente não aplica tudo que sabe na nossa vida. E é isso que eu ensino no método Live Book, para o qual eu convido você a entrar. Só me chamar no direct ou assistir a minha aula gratuita do método no link da bio. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? O externo é só um reflexo do que você tem aí, nessa sua cabecinha e nesse seu coração. Espero que tenha gostado da live. Assista novamente. Mande para as pessoas que você ama. Vamos criar essa egrégora de mais pessoas entendendo tudo isso. Comente, curte e compartilhe tudo que eu coloco aqui para você me ajudar no meu engajamento. Isso me ajuda muito. Seja generosa. E retribua. Isso também é cocriar. Espero que tenha gostado. Encontro vocês na próxima live.